Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 24º episódio da segunda temporada do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas, né, Porto? É isso aí, eu tava fazendo contas aqui enquanto tu falava que é o 24º da segunda temporada, e aí 24 dividido por 2 dá 12, né? 12 é uma dúzia, né? Cada dúzia Eu não sei, tem eu sou duas de humanas. meses. Eu sou de humanas, eu não sei. Tu é de humanas. Mas então, já que tu é de humanas, então a gente pode aproveitar que tu é de humanas e fazer uma entrevista que eu tenho a impressão que vai ser muito legal com duas pessoas muito que são professoras, mas são professoras de humanas também. Então eu não sei se elas, como professoras de humanas, uma professora de história da arte e a outra que é psicóloga e historiadora, vão saber nos falar de números. Isso eu não sei. Mas a gente pode perguntar uma coisa muito legal para elas a respeito de números, destinos, países, quantos continentes tem no mundo. Isso tu sabe, né? Apesar de ser de humanas. Eu adoro, eu tô até bebendo um vinhozinho, assim, porque esse assunto eu adoro, né? E como elas são de humanas e falam sobre viagens, eu tenho certeza que eu vou adorar gravar esse episódio. Tu tem certeza que a gente vai viajar falando com elas? Devagar a gente vai. Já que não dá para ir, a gente viaja conversando com elas, que são especialistas em viagens, mas não são viagens comuns, né, a Porto? Não é assim que nem a gente, são experiências em lugares diferentes, uma imersão na história, na cultura. Elas são fundadoras do Viajando com Arte, que começou como um curso, e hoje elas organizam viagens de vários grupos, várias pessoas pelo mundo afora. Vou botar elas aqui, tu apresenta. Manda bala. Mas olha essa dupla, Clarice Linhares e Milene Riso, hein? Que honra vocês aqui, tia. Que honra. E aí, tudo bem, gurias? Bem-vindas. Obrigada, a honra é toda nossa. Tá super contente de poder estar aqui batendo esse papo com vocês sobre um assunto que a gente quase não gosta de falar. Inclusive, a gente, quando chega nas festas, nas rodas, as pessoas já ficam meio assim, né? Lá vem elas de novo falar de viagem, mas no fim as pessoas gostam, perguntam, a gente tem todo o prazer de responder, de esclarecer coisas, no que a gente puder ajudar nesse quesito, a gente está sempre pronta. Bom, gurias, vocês têm... desculpa, Lúcia. Esse podcast só tem uma pergunta, que é sempre a mesma, que a gente quer saber. A gente está conversando com várias pessoas para investigar por que alguma situação ou alguma coisa mudou a vida delas radicalmente. A Milene Riso é psicóloga e historiadora. E a Clarice Linhares, professora de História da Arte. Então, eu quero começar perguntando por que as viagens mudaram tanto a vida de vocês. Olha, eu acho que para mim o principal foi realmente esse turn point, que eu saí do meu estado mais tranquilo, que eu fazia uma faculdade, eu casei, tive filhos, e eu cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. Eu não queria ficar presa num consultório, que eu não queria trabalhar em alguma coisa, que eu queria conhecer o mundo de uma forma mais profunda, que eu pudesse ter a experiência desse mundo através da história, e conhecendo a Clarice acabou sendo através da história da arte, e desse conhecimento um pouco mais profundo dessas civilizações que a gente acabou desbravando. Bom, para mim, gurias, assim, não houve um momento que a viagem mudou minha vida, porque eu acho que ela sempre fez parte da minha vida. Desde muito pequenininha, eu até estava conversando com a Lúcia antes, com a Lúcia, qual delas? Porto e Matos, tem que usar aqui. E eu, assim, desde muito cedo, eu tinha muita vontade eu acho que eu sempre tive um espírito mais aventureiro, eu queria aventurar, eu tinha uma visão romântica de sair pelo mundo, de conhecer outras culturas. Então, assim, festa de 15 anos, eu nunca passou pela minha cabeça de fazer festa de 15 anos, eu já queria, desde daquela época, eu queria morar em Londres, eu queria aprender inglês, eu queria visitar minha avó italiana, que eu mal conhecia,
né, que morava na Itália. Eu queria fazer muitas coisas. Então, assim, eu acho que esse meu histórico foi se construindo ao longo da minha vida, assim, não houve um momento. Claro, eu tenho a minha formação publicitária, eu trabalhei com produção, né, mas sempre com aquela coisa assim me andando paralela. E quando a gente se conheceu, eu e a Milene, a gente fazia curso de extensão na PUC, eu acho que veio coroar, né, essa coisa que a gente sempre estava buscando, não sabia nem bem o que era, mas eu acho que foi assim uma realização completa, porque realmente eu acho que é uma bênção, é uma graça a gente conseguir trabalhar, conseguir ganhar dinheiro, conseguir sobreviver, pagar as contas, fazendo aquilo que a gente ama, né? Então eu acho que eu acho que isso também é o segredo da gente ter dado tão certo. A gente está aí com 18 anos do Viajando com Arte, né? E só fez crescer, e destinos cada vez mais exóticos, mais elaborados, viagens com experiências. Então isso aí eu acho que foi tudo uma decorrência, né, dessa grande paixão que a gente tem em comum. E eu acho que também tem essa coisa de vocês nessa trilha e nesse caminho, né? Eu tenho o privilégio de ter acompanhado vocês há muito tempo, né? Desde que vocês tinham ainda o projeto que era o Encontros com Arte, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, né? Eu acho que foi ali que a gente se conheceu, que eram mais cursos, as pessoas iam até lá estudar e aprender mais sobre a história da arte, e aí elas começaram a pedir para vocês essas viagens. Foi por aí que vocês foram nascendo, gurias? O projeto do Viajando com Arte tem bem essa história, esse início que tu está comentando, assim. A gente tinha o curso, a gente falava primeiro mais por épocas, depois mais por países, civilizações e tudo isso, e as pessoas começaram a nos pedir para que a gente levasse, para elas verem em loco aquilo que a gente falava nas aulas. Daí teve um episódio que a gente foi pedir um patrocínio para uma agência de turismo para Porto Brasil, que foi como nos conhecemos, e a dona da Porto Brasil chegou e disse, não, tudo bem, ela era amiga nossa, e disse, eu dou para vocês o patrocínio, mas vocês vão fazer uma viagem para Paris. Na verdade, para Paris não, vocês vão fazer uma viagem para mim. E eu olhei para a Clarice e disse, Clarice, será? Vamos, quem sabe, para Paris, levar um grupo pequeno, já que a gente já tem alguma experiência, conhece. E foi assim, o nosso primeiro, foi simplesmente um susto. Lúcia Matos, olha aqui, eu vou interromper para dizer uma coisa, eu preciso interromper. É o seguinte, olha aqui, nós vamos lá pedir um patrocínio para uma pessoa, ela vai dizer, tudo bem, eu dou, mas olha aqui, vocês vão ter que ir para Paris, então. Que beleza. Vamos para Paris, né, Lúcia Eu Matos? vou para qualquer lugar. Paris. Eu vou para qualquer lugar. Olha, tu tem que dar o nome, no caso, tem que dar o crédito. Ana Cláudia Costa, me diz que tu vai me mandar para Paris com a Lúcia Matos, que eu vou, Ana Cláudia Costa. Bom, isso foi realmente... era uma cidade que a gente dominava, que a gente já conhecia super bem, que a gente se sentiu segura. E, claro, a gente já tinha dado cursos de impressionismo, expressionismo, de arte moderna, enfim. Então, assim, dali, e fazer um roteiro, e visitar várias coisas, então, assim, foi muito tranquilo, foi uma coisa muito natural. E eu acho que a gente tem também um pouco de espírito de GO, tá? Porque dizer que a gente só fala sobre cultura, a gente estaria subestimando a nossa potencial, porque a gente fotografa, a gente anima, a gente canta, a gente dança, faz baile à fantasia, piquenique, assobia, chupa cana, ou seja... resolve problema na alfândega, fura fila, tudo isso... Não, e tem um detalhe, a minha faculdade de psicologia acabou sendo muito bem usada. Nossa, era isso que eu ia te perguntar. Bom, são 18 anos do Viajando, incluindo o tempo dos cursos, né? Não. Não, só com as viagens. Só com as viagens já são 18 anos. E são quantos grupos que vocês levaram e quantos países? Vocês têm essa conta ou nem dá mais para contar? São tantos. Ainda cabe alfinete no mapa. E teve vários que a gente repetiu, né? A Rússia a gente já fez 3 ou 4 vezes. Marrocos, acho que a gente já fez 3 vezes. Egito, 3 vezes. Então tá aí a minha pergunta para vocês. Egito 3 vezes ou Rússia 3 vezes? 3 vezes, vocês duas
a mesma viagem, grupos diferentes. O que, usando a psicologia da Milene, o que o grupo faz com uma viagem? E quando tem o mala, porque sempre tem um mala, né, gente? Eu morro de medo de viajar em grupo por causa do mala. Que habilidades vocês tiveram que desenvolver, gurias, para fazer com que uma pessoa ou uma situação ruim, porque tudo que é viagem às vezes dá um problema, é normal, né? Não estrague todo o evento ou todo o clima do grupo. Não deve ser fácil, né? Não é fácil, mas também não é difícil. Vou te dizer, a gente é tão positiva com relação a isso, a gente é tão apaixonada por aqueles destinos assim que a gente super neutraliza essa pessoa e ela acaba se sentindo mal. Porque é como tu diz, e uma pessoa não é totalmente mala, porque ela sonhou de estar ali naquele momento, ela está pagando e não está pagando barato para estar ali. A gente só faz assim alguma pressão para enxergar que ela não pode se preocupar com o umbigo, com o mosquito, que aquela viagem é uma coisa muito maior, entendeu? É um sonho, na verdade. Porque eu existe acho que muito isso das pessoas também, né, Milene? As pessoas sonham eu acho que com uma coisa viagem. Uma coisa bem importante nessa questão, assim, é que antes das viagens a gente faz encontros, tanto da parte mais teórica, de falar um pouco sobre a cultura e tal, até para as pessoas se conhecerem. E já nesses momentos, a gente já vai pescando como é que vai ser o funcionamento do grupo. A gente já tem um pouco esse feeling nesse momento. E quando a gente chega, a gente já está mais ou menos armada e preparada para isso, para neutralizar para dar um pouco mais de espaço para outra pessoa, para que todo mundo consiga ter um pouco de equilíbrio na viagem. E eu acho que esse é um dos grandes pontos dos nossos grupos. A gente tem pontos de equilíbrio entre as pessoas, entre assim, o cansaço, o fazer coisas, o ter experiências. Então, assim, esse equilíbrio é que eu acho que vai muito bem, assim, nos nossos grupos, e eu acho que é isso que é uma das chaves dos nossos 18 anos. A gente que acompanha, né, durante um bom tempo, vê as viagens de vocês, acompanha pelas redes sociais, vê fotos e tal, a gente percebe que tem muitas pessoas que vão com frequência, né? Então vocês acabaram criando durante esse tempo um grupo de amigos que, imagino que talvez no início muitas pessoas conhecidas de vocês, dos relacionamentos de vocês, amigos e amigas, enfim, mas depois vocês foram criando uma turma que vai seguindo vocês com o tempo? Sim, com certeza. E eu acho que isso é a nossa maior propaganda. Porque a gente tem pessoas que já viajaram mais de 7 vezes conosco, sabe? Então, eu acho que realmente genuíno esse prazer. E fora que, Lúcia, assim, modéstia à parte, eu acho que a gente já viaja há muitos anos e ama viajar. Então, o que a gente procura? O que eu acho que é, assim, também importante? A gente sempre procura a gente fugir do normal, do caminho, daquele caminho que todo mundo faz, daquele roteiro. A gente procura sempre coisas inusitadas. Por exemplo, uma coisa que a gente tem como regra, eu e a Milene, a gente nunca leva ninguém para um lugar que a gente nunca foi. Isso é a nossa regra básica. Então, nós vamos nós duas, a gente faz uma correria louca, porque nós temos que visitar várias coisas, vários hotéis, vários lugares, várias experiências, e aí a gente, quando vai preparar aquele roteiro, a gente faz muitas coisas diferentes, assim, a gente sempre inventa um lugar lindo, onde vai nascer a lua cheia, e nós vamos fazer uma happy hour, ou a gente vai fazer uma visita privada num museu, imagina, tu entrar na Capela Sistina, tu e mais 19 pessoas, Nossa. Aquele silêncio, tu chega a sentir aquela coisa mística. É divino, né? É divino, né? Exatamente. Com aquele mundaréu de gente. É impossível. E normalmente tem umas 500 pessoas berrando ali. E os guardas gritando. Os guardas xingando. Né? Então a gente tem passagens assim, tipo, quando a gente foi visitar a Capela Sistina, porque eles não acendem a luz assim, fica um lusco-fusco, fica uma penumbra que diz que a luz prejudica as pinturas. E tinha a Ana, uma mulher muito bonita que estava conosco no grupo, imagina, os italianos começaram a ficar de olho comprido por cima da Ana, e eles ali conversando com ela, e eles disseram, agora nós vamos te dar um presente. E de repente eles acenderam todas as luzes.
Nossa. O presente foi para nós. Sabe? A Nós Ana ganhou uma viagem Uau! de graça com você. foi acontecendo, sabe? E aí eles deixaram assim, tipo, sei lá, 5 minutos, ou talvez nem 5 minutos. Mas então, assim, foi um momento muito especial, aquela visita e sentir aquilo de verdade. E eu acho que isso é bem marcante, né? Porque a gente volta para casa, sempre volta uma pessoa diferente, a gente nunca volta igual de uma viagem, né? E eu acho que essas experiências são coisas também que a gente pode perder tudo na vida, mas isso sempre vai ficar com a gente, né? Agora, eu acho que nessa linha que a Clarice falou, acho que uma coisa que é interessante também é que a gente tenta fazer com os grupos viagens e experiências que a gente faz sozinho, que a gente faz sem grupo. Então, os nossos grupos sempre têm essa sensação de que estão fazendo uma viagem especial para cada um. E isso faz muita diferença. Agora, gurias, as viagens, o viajar mudou muito nos últimos 18 anos, né? Quando a gente começou a viajar, eu acho que a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade. Era com agência, era difícil. Eu me lembro que as primeiras viagens que eu fiz era antes do euro, não tinha internet, era mapa de abrir, sim, eu sou velha. E era diferente, né? Depois, com a internet, todo mundo virou o seu próprio agente de viagem, digamos assim, né? Ficou mais fácil, o que não evita muitas roubadas, né? Mas quando é que teve essa mudança e qual foi o tamanho dessa mudança para vocês? Porque viajar, na verdade, se a pessoa tem o dinheiro, ela abre a internet, ela compra passagem, ela vai num hotel, ela reserva e ela copia, faz um Ctrl+C ali num guia rápido de 3 dias em Paris, e ela vai conhecer a Torre Eiffel, Arco do Triunfo e tal. Quando é que vocês se deram conta e quando é que isso começou para vocês? Que o que valia eram essas experiências que vocês faziam sozinhas entre vocês e que talvez isso fosse o grande mérito, o grande valor do Viajando com Arte. Eu acho que, assim, um pouco antes até dessa tua pergunta, eu acho que uma coisa que não tem na internet é a companhia. Tá? Isso tem muitas pessoas que gostam de viajar e que buscam poder dividir essa viagem. E eu acho que isso é uma das coisas que o Viajando com Arte faz, né? Que dá a possibilidade de tu ter alguém com quem trocar na viagem, tá? Então, acho que isso é uma coisa que é especial. Depois eu deixo para a Clarice responder o resto. Não, completamente. Eu acho que não só a companhia, como muitas dessas mega experiências fantásticas que a gente teve, como, por exemplo, um jantar nas ruínas de Éfeso, na lua cheia, que a gente chegou na Biblioteca de Celso, que é uma ruína fantástica que tem lá, e tinha 3 pessoas tocando violino, as mesas todas brancas, aquele jantar espetacular, ao ar livre, o céu estrelado. Quando é que uma pessoa, um casal viajando sozinho, só se ele for milionário que ele vai poder pagar o preço disso? Então, essa coisa também do grupo facilita e proporciona que a gente tenha essas experiências, que a gente consiga dividir essas experiências, né? E consiga pensar em coisas maiores de fazer. E vou te dizer, Lúcia, assim, ó, a internet, ela é maravilhosa, realmente ela revolucionou a vida da gente. Mas quanto de tempo e quanto de coisa porcaria que tem. Nossa, por exemplo, um exemplo que eu vou dar assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou atrás do TripAdvisor, porque o TripAdvisor, para mim, é o gosto do americano médio, então ele não me representa. Então, eu tenho muitas coisas que eu não compro assim tão fácil, e eu gosto de escarafunchar, ir lá, e às vezes eu começo a me comunicar com pessoas desses países que a gente vai, para tentar chegar o mais próximo daquele lugar, assim, com coisas inusitadas. Eu acho uma glória quando a gente consegue, que nem um lugar que a gente acabou descobrindo no Cairo. Imagina o Cairo, né, que quando a gente foi a primeira vez, a gente não viu mulher com o rosto coberto. Quando a gente foi a segunda vez, metade das mulheres usavam o rosto coberto. Quando a gente teve a última vez, que foi em 18 ou 17, a gente já não viu mulher com o rosto coberto, sem ser com o rosto. Então, assim, o Cairo foi uma coisa que eu vi aquilo acontecer diante dos meus olhos. A gente achou um lugar, numa ilha, que era uma ilha de prosperidade no Cairo, uns lounges, umas coisas com DJ. Então, aquilo ali foi uma coisa assim que foi uma
uma coisa muito bacana, comida maravilhosa, uma coisa que eu nunca imaginei de estar na beira do Rio Nilo, no Cairo, num lugar como aquele. Então, essas coisas são bem mais complicadas da gente descobrir na internet. E eu acho que respondendo também em relação a essa questão da internet, uma coisa é a gente montar uma viagem para, sei lá, Europa, Estados Unidos, né, países ocidentais. Sim. E tal. Muito diferente, e eu acho que esse também é um dos focos, assim, são países mais exóticos, países de cultura muçulmana, países, né, do Oriente, onde a língua é outra, onde muitas vezes até o alfabeto, como na Rússia, é outro. E isso, né, o Viajando com Arte tem a possibilidade de tu ir para esses lugares de uma forma não tão empacotada, de uma forma mais, né, distendida, e poder conhecer esses lugares assim também. Mas mesmo essa experiência da Capela Sistina para 19 pessoas é um troço inimaginável, né? Que tu vai viver uma experiência dessas. Deve ser emocionante, né? Não, e mesmo aqui no Peru, assim, a gente fez já, é um outro lugar que a gente já foi 4 vezes e está repetindo, já fez viagem gastronômica com a Helena Rizzo para o Peru, já inventou 1001. E uma das coisas que a gente inventou no Peru, que é assim, tá lá o selo Viajando com Arte, hoje eles fazem para outras pessoas até, são piqueniques na frente das ruínas. Em Pisac, eles montam, assim, com super gastronomia do Titiolina, de Cusco, um piquenique maravilhoso, assim, com toda a gastronomia peruana, que já foi super premiada. Então, né, são coisas que... Só com Viajando com Arte. Mas tem os perrengues também, né, Gurias? Porque eu acho assim, ó, quem acha que vai viajar e não vai ter um contratempo, não vai ter um perrengue, desiste, não vá, porque sempre acontece, é muito difícil. Então, assim, uma das coisas que é marcante, pelo menos comigo, e principalmente em países muçulmanos, que é muito difícil, às vezes, lidar com os guias. Que vocês eu ia falar sobre isso, mas eu ia te poupar. Conta aí, deve ter uma fofoca boa aí. Conta vocês imaginam que esses homens recebendo assim a gente comandando, porque o que acontece? A gente sempre, até por causa de leis internas de muitos países, a gente é obrigado a ir acompanhada de guias nas visitas, certo? Mas o que as locais, pessoas preferem? Né? Sim. O que as pessoas preferem? As pessoas preferem ouvir as coisas da gente. Porque a gente fala, por mais que eles falem espanhol, e às vezes até alguns falam português sofrível, as pessoas estão acostumadas com a gente, com a nossa linguagem, enfim. E os guias começam a ficar bravos, começam a inventar regras, que não pode falar no museu, que não pode falar na Medina, que não pode, assim... Vocês não têm ideia o que eu já briguei com esses guias. Sem paciência não, é uma total, coisa assim... É difícil realmente. Não, e depois... Normalmente, em países muçulmanos, vocês imaginam 2 mulheres chegarem lá, ocidentais, sem, né, toda a indumentária que eles estão acostumados, toda aquela... E aí querer ditar regras. Então, isso aí já foi problemas, assim, a ponto do guia se virar no meio do museu e dizer assim, eu vou embora. E eu saí atrás dele. Não, deixa a Clarice ali, calma, só vamos conversar um pouquinho. Então, coisas do gênero. E tem casos, assim, que a guia me abraçou, chorou, e disse, eu nunca tinha visto uma pessoa conhecer tanto de arte russa. Então, assim, tem... várias experiências, né? Várias experiências. Eu já fui ameaçada de prisão no Marrocos porque eu disse para o grupo que o rei e a rainha tinham se separado. E ele me olhou e disse assim, isto é crime de lesa majestade, eu vou mandar te prender. Nossa Senhora! Incidente internacional, Milene Rizzo. Quase precisei da embaixada brasileira. Mas aí eu demiti o guia e ele ficou me ameaçando onde ele me encontrava. A gente se encontrava às vezes com o grupo e ele dizia, eu ainda vou te mandar prender. Então, às vezes, a solução é essa, é demitir o guia. Mas já que a gente não pode demitir o guia sempre, gurias, como é que vocês chegam nessas coisas tão insólitas? Assim? Claro que vocês têm muitos anos já de experiência, vocês têm todo esse conhecimento, né, de história da arte que vocês duas têm. E acho que isso, né, Milene, que tu estava falando da psicologia, te ajuda muito. Vocês têm
personalidades que podem ser parecidas, mas em alguns momentos imagino que elas sejam diferentes, então talvez a gente também imagine que uma seja mais tranquila e a outra seja um pouco mais braba, e aí vocês façam esse meio termo, né? Mas como é que vocês conseguem chegar a todos esses destinos tão diferentes? Toda essa pesquisa feita, como descobrir esse resort, esse lugar lá no Cairo, tão exclusivo? Como é que vocês chegam a isso? Tipo, imagina eu e tu viajando, Porto, e não ia dar certo, né? Porque Porto não ia, porque eu ia brigar com todo pão mundo dura, e calma. eu gosto só de comer. E eu de beber e tal, tá bem. Mas deixa o problema, não somos nós, são elas, deixa elas falarem. Beber sempre, Lúcia, nós conhecemos todos os vinhos de todos os lugares que tu pode imaginar. Oba, a primeira vez no Egito era quase um detergente, o Grand Marquis, mas a gente era fiel. Me trouxeram desses um vinho do Egito, eu tô curiosa para provar, depois eu quero uma opinião de vocês. Não vai com muita expectativa. Ai, que medo. Mas já melhorou muito. Melhorou muito. Bom. Mas assim, vamos combinar que sempre os baratos também, porque aqui nenhuma das duas dá para dizer que somos meio pão duras nesse quesito. Tá, mas então contem como é que vocês chegam nos lugares inóspitos e pessoas diferentes para conhecer pontos estranhos, assim. É que muito disso, Lúcia, é bem como eu te disse. A gente, por exemplo, quando a gente foi para o Uzbequistão, nós já fomos até lá, já tínhamos viajado, entendeu? Então a gente vai sempre antes, né? E também em cima do que a gente viu, porque isso que eu acho que faz muita diferença, bem como a Lúcia estava falando da Matos, né? Que a gente tu tem que falar Matos e Porto aqui, senão vai dar problema. Isso. A gente ficava muito na mão de terceiros. Por exemplo, eu me lembro que em Paris todas as agências indicavam o Hotel Acácias, ali em Montparnasse, todos, e a gente não tinha recursos, a gente não tinha como saber, né? Então, hoje em dia, a gente combina essas idas nos lugares antes, isso com certeza, né? E aí, então, em cima disso, a gente já vai com um arsenal de informações, de fontes que a gente considera mais confiáveis, e vai lá e checa. E depois, claro que também, não vamos desmerecer, tem o trabalho das operadoras parceiras, que organizam, né, porque sempre tem essa coisa de operacionalizar as viagens, né, motoristas, transfers, e eles, claro, sempre sugerem algumas coisas, né, e aí a gente vai lá e confere, vivencia aquilo antes, e ver se tem o perfil do nosso grupo, se é aquilo que a gente quer, porque às vezes eles podem dizer que é uma maior maravilha, tu vai lá no restaurante e é uma bucha, é horrível, entendeu? Eu acho que um exemplo bem que vai bem nessa linha é o seguinte: quando a gente foi para a Rússia a primeira vez, a Clarice já tinha ido e depois eu fui e depois a gente foi juntas, então foi um destino que a gente foi explorando aos poucos. Lá a gente chegava na Rússia e a gente, assim, eles levavam as pessoas, os turistas, para o Hermitage, porque todo turista quer ir conhecer o Hermitage em São Petersburgo. Como a Clarice foi, eu fui, e depois a gente teve aula com o professor Voltaire Schilling, a gente, né, montou, saudoso já, um grupo de estudos nós com ele, e a gente foi descobrindo a arte russa. E a gente ficou sabendo que, na Rússia, para conhecer a arte russa, tem que ir no Museu Russo em São Petersburgo ou na Galeria Tretiakov em Moscou. Só que os guias locais não te levam. As pessoas lá, naquela época, hoje até acho que mudou um pouco, não levavam, porque achavam assim, o ocidental quer ver o Hermitage que tem arte ocidental. E a gente chegou lá e pediu, olha, nós queremos ir ao Museu Russo, nós queremos ir à Galeria Tretiakov. Então, eu acho que é uma junção de conhecimento local e de também estudo sobre a cultura para ver o tipo de coisa que nos interessa, né? Porque ninguém, no nosso caso, a gente não quer ir para a Rússia para ficar sabendo de pintores ocidentais, a gente tem vontade de ir em busca da história deles, da cultura deles. Então, eu acho que vai um pouco nessa linha. E o que move vocês, imagino, também, é que aproveitando, né, a formação da Matos, que é a mesma que a minha, que é muito parecida com o jornalista, é a curiosidade, né? Imagino que vocês cheguem num país que vocês nunca conhecem,
É que nem alguém descer em Paris, o cara pode parar e conhecer a Torre Eiffel ou pode procurar outros lugares diferentes, né? E vocês, eu acho que são movidas por essas coisas diferentes que vocês têm no dia a dia, mais do que o básico, né? Não, com certeza. E tem muito dessa descoberta, do prazer dessa descoberta e de compartilhar essa descoberta, né? E tem lugares assim que é maior prazer de ver as pessoas assim, da gente preparar aquele momento, né? Como a gente estava lá na savana africana, e aí a gente preparou no último dia assim uma happy hour com umas toalhas todas com tigre, zebra e coquetéis e comidas locais, e daí do fim daquele dia cansativo, tinha feito calor, aí parar naquele lugar, daqui a pouco aquela bola vermelha, aquele sol, e aí todo mundo brindando, e sabe, então tu vê as pessoas assim, realmente, isso é muito, muito, assim, gratificante. Eu acho que isso, assim, é tu ver todo o teu trabalho e tu tá levando aquela pessoa para aquele momento, e eu adoro quando a gente está viajando, chamar a atenção das pessoas, olha só esse momento, olha o que está acontecendo, olha o que vocês, olha, porque às vezes, e isso é para nós, para o nosso dia a dia, às vezes a gente está vivenciando uma coisa que é de uma beleza incrível, mas daqui a pouco já virou uma rotina e a gente não realiza aquilo. E eu acho que quando tu realiza... Ou então tá só para fotografando, né, Clarice? Também. E aí depois Celular na chega em mão. casa, tá, e aí vai ver o negócio, nunca não vai voltar mais ali, né? Eu acho que aquele sentimento da felicidade, ele se prolonga quando tu te dá conta daquele momento que tão maravilhoso tu está vivendo. Eu acho esse preparo, né? O que a gente espera e o que a gente encontra, isso também tem muito dessa coisa da expectativa. Por exemplo, a gente foi para a Índia e preparou todas as datas, tudo para chegar lá na festa do Holi, que é a festa das cores. E foi, assim, uma coisa inimaginável, assim, porque lá não tem outra palavra que não seja, assim, tu ser abraçado por aquele mundo, sabe? Aquele mundo é um carnaval e, ao mesmo tempo, tem uma parte de religiosidade muito forte, e a gente estava lá no meio de tudo aquilo, assim, sabe? E aí uma pessoa se perdeu e depois a gente encontrou, mas nada quebrou a magia, sabe? Nada quebrou aquele encanto daquele momento. Nessa trajetória de vocês aí, gurias, de certamente mais de 20 anos, né? Vocês estão falando em 18 anos do Viajando, mas vocês já eram viajantes ainda não profissionais, mas já amadoras antes desses 18 anos. Pelo que vocês estão falando, vocês tiveram muitos momentos de vocês duas à frente de grupos que foram muito importantes, né? A Clarice estava dando um depoimento que ela ficou entusiasmada, assim, pô, presta atenção, te liga, olha o que tu tá vendo, né? Vive isso aqui, quando a Matos ali falou do celular. Coisas que a gente pode até falar que são pequenas epifanias, né? Em alguns momentos que vocês se deram conta, vocês duas, assim, talvez ou sozinhas, ou em dupla, ou sozinhas em viagens para conhecer lugares, ou com esse grupo, putz, isso aqui, gente, eu nunca mais vou ver na minha vida. Vocês se deram conta disso em alguns momentos? Onde? Muitas vezes. E a gente só se olha. Você se entende pelo olhar, né? E a outra sabe? Teve muitos momentos. Nossa, eu nem consigo, eu até me emociono, porque eu sou uma chorona, né? Mas pode chorar, não tem problema, a gente chora também, conta aí. No último dia... Não, tu imagina no Uzbequistão, a gente está na Registan Plaza, que é o lugar mais... Desculpa que eu vou te dizer. Não, Clarice, desculpa, eu não consigo imaginar o Uzbequistão, eu não faço a menor ideia, nem sei onde fica. Fala e dá uma aula. Imagina o coração da Rota da Seda, coração dos caravanserais, todos que passavam entre a China e a Europa. E aí é uma praça enorme, com 3 madraças, 3 escolas corânicas gigantescas, uma praça enorme que devia ter umas 50 pessoas. Turismo local, ou seja, sabe quando tu te sente que tu está descobrindo um lugar assim, e aquilo lindo, e aquele fim de tarde...
e daqui a pouco a gente conseguiu fazer uma happy hour dentro de uma escola corânica, dentro de uma madraça dessas em Regestan Plaza. Então a gente entrou, tinha assim as pessoas tocando música, cheio de almofadas pelo chão, uma mesa com frutas, bebidas, vinhos, assim, essas nuts, que é muito, né, nozes, damascos, melhores apricôs que eu já comi na minha vida. Então, esses momentos eu fico pensando, meu Deus, sabe? Eu fico... eu ia passar chorando também, porque... Nossa Senhora, eu imaginei essa cena já. Não, é que as viagens, eu tô aqui me encontrando com a Clarice, porque as viagens, elas têm essa coisa, assim, dos aromas, da música, da luz do sol, do entardecer, essas coisas realmente, eu acho que isso faz uma viagem. E, claro, as pessoas... Por isso que eu fico assim pensando às vezes no desafio que vocês têm, né? De unir grupos de pessoas tão diferentes. Ali deve ter gente que nunca viajou, deve ter gente que sempre viaja, que, portanto, talvez se sinta no direito de exigir coisas. Não é fácil, né? Mas é muito interessante. Fala, cara. Não, eu ia só... Depois eu ia comentar, o jogral pessoa funciona. Que nunca viajou, e a gente teve essa experiência agora do Holi na Índia. Nós tínhamos uma menina conosco, uma amada, uma querida, que ela nunca tinha saído do Brasil, e aí o primeiro lugar que ela foi para a Índia, entendeu? Nossa. Então assim, ela estava e ela estava assim, sabe, a pessoa que totalmente se encontrou naquela viagem. Aliás, aquela viagem, ela foi... É porque eu sempre digo que a gente não escolhe a Índia que escolhe a gente. Porque não que seja um demérito não querer ir para a Índia, mas eu acho que existe um grupo de pessoas que têm vontade de ir para a Índia, e tem outros que não querem ver, que enxergam mais miséria, que não querem ver pobreza. Mas então esse grupo deu uma química que foi uma coisa assim. Nossa, muito o meu sonho de consumo é ir para a Índia. Então tem que vir Sério? conosco. Então, não, Lúcia Matos, nós temos que fazer alguma viagem com as gurias ao Porto, porque não dá, Lúcia né? Matos, eu tava pensando uma coisa aqui enquanto elas falavam e tu falava, e eu vou dar um depoimento meu. A Lúcia odeia que eu faça piadas internas, mas um depoimento meu que eu acho que é muito relevante para o mundo que nos ouve. Vocês podem contratar a Lúcia Matos como estagiária, porque ela é uma ótima fazedora de roteiros. Eu viajei pouco, muito menos do que eu gostaria de viajar na minha vida. Mas algumas viagens legais que eu fiz, a Lúcia Matos me ajudou a fazer os roteiros, por exemplo. Portugal, ela conhece como ninguém. Que legal. Eu fico um ano e meio antes estudando. Ela estuda, ela te dá assim, agora não, porque agora o mundo é digital, né? Mas como ela falou que ela é do tempo dos mapas impressos e a gente tem a mesma idade, então assim, eram laudas escritas, a casa de Queiroz, a casa de não sei quem, tá, tudo bem. Ela faz tudo isso, então a Lúcia tem muito... essa coisa também, a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma viagem internacional, mas eu acho que isso que vocês têm entre vocês também de amizade e de relacionamento, que é uma coisa que a gente vê aqui que transparece, vocês começam a falar juntas, se atrapalham, se atropelam, riem uma da outra. Deve ser muito bacana viajar com elas, né, Lúcia Matos? Nossa, não, eu já estou pensando em 1000 viagens. E eu sou muito fã, vou ter que fazer uma confissão, eu sou fã de vocês há muito tempo, eu queria há muito tempo fazer um curso com vocês, justamente porque vocês têm essa história da arte, da história, e eu acho que não dá para fazer uma viagem sem saber para onde tu está indo, né? Eu fiz uma, assim, para um lugar que eu não sabia nada, assim, que uma viagem apareceu, que foi Las Vegas, e quando eu voltei eu queria me matar, porque eu comecei a ler as coisas que eu não tinha ido, que eu não sabia, que não deu tempo, né? Então, essa história que vocês têm dessa química, de estudar, de ter o conhecimento, isso faz uma diferença, que eu acho que é por isso que vocês atraem tanta gente com essa energia boa de vocês, que não é só de otimismo e de uma vibe boa, mas também de muito conteúdo, né? Lúcia Matos, nós temos uma paixão em comum, que nós inclusive já nos conversamos sobre isso, que são os Açores, né? Duas, porque eu também adoro bordar, né? Que eu sei que a senhora gosta. Pois é. Os Açores, isso mesmo. E vocês já foram, assim, organizaram turma, grupo para os Açores? Não, eu fui sozinha para também, assim, meio que aventurar, conhecer uma coisa que eu tinha muita vontade, e aí eu fui uma vez com meu marido só.
É um espetáculo, né? Essa pergunta que a Porto tinha feito antes, e um momento assim que para mim foi muito marcante, foi um passeio que a gente organizou de bicicleta em cima da muralha da China, em Xi'an. Nossa Porque a cidade Senhora. de Xi'an, que é o início da Rota da Seda, que depois passa pelo Uzbequistão e vai até a Turquia atual, ela tem, na cidade ela tem uma muralha, e a muralha ela é bem mais larga que o resto da muralha que corta a China lá no norte. E aí, como é uma muralha menos, assim, com menos gente visitando e tal, a gente fez um passeio de bicicleta em cima dessa muralha que foi sensacional. E por um acaso do dia, estávamos só nós, era só o nosso grupo fazendo esse passeio de bicicleta. Então, era uma coisa, assim, inimaginável, assim, da China, com toda aquela população, estarmos só nós passeando de bicicleta, e demos a volta quase inteira em toda a muralha, né, a cidade antiga. Então, foi uma coisa incrível, assim. Não, e uma coisa que a gente começou agora, que foi espetacular e que está dando muito certo, é essa modalidade da gente fazer viagens de bicicleta, que eu sempre fiz muitas viagens de bicicleta, e o ano passado, em 2019, a gente fez com o grupo nessa modalidade Bike and Boat, né, da Holanda até a Bélgica, de Amsterdã até Bruges, e foi sensacional. Sensacional, assim. Que está prevista para agora esse ano, né? Uma nova viagem assim, Sim, né? está prevista para esse ano, em final de junho. Gurias, nós já estamos há mais de 40 minutos conversando. Tem milhões de perguntas para fazer, mas não vai dar. E a Porto também deve ter. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, a gente vê a alegria de vocês contando essas viagens, e nunca uma é igual à outra, né? O impacto que teve a pandemia nisso para vocês, e o que vocês estão vendo agora para o futuro, assim, com essa retomada? Bom, o mínimo que eu posso dizer é que eu fico tão feliz de ter ido para a Índia, porque se a gente tivesse demorado mais 2 dias para sair, não teria saído. Então a gente foi assim aos 46 do segundo tempo. A gente chegou em Porto Alegre dia 18 de março. E Nossa, ainda bem em na 2020, Do ano da pandemia? Do do 2020. ano da pandemia. Nossa. E lá estava muito tranquilo. Ainda estava muito tranquilo. E a gente ainda conseguiu fazer 2 grupos para a Amazônia em novembro de 20. Agora, 21 foi um ano negro na nossa carreira, imagina, e vendo todas as pessoas, todos os serviços, tudo que depende do turismo, né? Companhias aéreas inteiras com as frotas no chão, muito triste, foi muito impactante para nós esse momento, né? Foi um momento de ficar zen, porque realmente a gente não tinha o que fazer. E aí vieram as lives, né? Que a gente encheu o saco de todo mundo, fazendo milhares de lives sobre a Provence, sobre a Rússia, Marrocos, enfim. Foi uma solução que a gente mais ou menos driblou, né? Eu vou deixar a Milene falar, e para depois a gente achar o que a gente acha agora do que vai ser daqui para frente. Eu ainda tive o privilégio, né, que quando a gente chegou da Índia com aquele acervo de fotos e tal, eu me vi bem angustiada no início, li loucamente, ali em março, abril de 2020, e depois eu comecei a trabalhar essa questão das fotos bordadas, né, desencavei lá, puxei lá de dentro fios, né, e trabalhei bastante isso, e daí comecei com a Índia, e depois já emendei na Amazônia. Então, é uma coisa que até hoje me ajuda muito, porque é quase uma meditação, assim, eu fico ali naquele tempo, eu quase saio do ar, assim, fico ali bordando, imaginando, usando criatividade e tal, então isso me ajudou muito, assim, nesse período que a gente está mais presa, e não também, porque uma coisa a gente está estudando para preparar uma viagem, mas é muito difícil, assim, ficar meio nesse vácuo, né, ficar estudando e né, pensando que muitas vezes não consegue fazer com que saia do papel, né? Mas basta ver que a gente tinha essa viagem para o Mianmar, que estava completa, vendida, estava tudo certo, e aí houve o golpe, e aí o Mianmar, acho que agora tão cedo, não é um destino que a gente vai poder ir, né? Então todas essas coisas acabaram acontecendo. Né? Mas eu vou dizer para vocês, eu tô super otimista. Sabe, mesmo com essa onda de Omicron, para mim,
Eu acho, claro, que é cedo para as pessoas pararem de se cuidar, de maneira nenhuma eu quero dizer para as pessoas saírem loqueando por aí, mas eu acho que essa Covid não é mais aquele fantasma. Eu acho que eu peguei Covid agora no Ano Novo e nada mais é do que uma gripe, gente. É uma gripe que, claro, para uns pega, umas pessoas têm febre, outras têm... Eu tive sintomas super leves. É que essa é mais leve, né, Clarice? Mas quem pegou então, mais lá atrás foi mais pesado, né? Mas tu vê, Matos, eu peguei lá atrás, eu peguei em dezembro do ano passado e também não foi uma Pegou coisa... 2 vezes, então. 2 vezes, premiada bi. Então eu acho que eu estou bem imunizada para começar o ano. Já dá para viajar. Falando Gurias, sério, eu acho que o pior já passou, entendeu? Eu acho que isso virou uma gripe, eu agora também virou acho. uma gripe. Eu acho que nós estamos no começo do fim, assim. A gente, de alguma forma, o começo do fim é meio forte, né, Luciana? Mas eu acho que a gente está no começo do fim dessa porcaria dessa pandemia. Eu acho que a gente está sempre buscando formas e jeitos de ficar driblando e achar outros destinos que sejam mais possíveis, e é esse o nosso papel, né? É tentar encontrar possibilidades que a gente... Então, assim, a gente já tem 3 viagens praticamente vendidas e prontas agora para o primeiro semestre, né? É Amazônia, é Peru e essa Bike and Boat para Holanda e Bélgica. E estamos aí, né? Vamos tentar botar em prática. Gurias, assim, ó, só pra gente encerrar, que daqui a pouco a Lúcia Matos, que é toda certinha, vai começar a me xingar pelo WhatsApp, porque ela adora fazer isso, né? Mas um destino de cada uma de vocês, que já conhecem mais de meio mundo, com toda certeza, sei lá, 3/4 dele ou 4/5, não sei fazer contas, né? Sou de humanas. Clarice Linhares e Milene Riso, rapidinho. Que lugar do mundo, porque eu não vou dizer que continente, nem que país, porque vocês conhecem todas as cidades quase. Que lugar do mundo que vocês ainda não foram, que vocês querem conhecer para depois trazer pra gente e levar a gente até lá? Que difícil, né? Eu tenho vários lugares. Ah, não, né? Um só, top of mind, Clarice, não complica. Tá, mas um lugar que está no meu radar agora, que eu estou encanzinada, que eu quero ir para o Nepal. Nepal, ó, muito bem. Tá aí uma boa dica, Nepal. E eu quero muito ir para a Geórgia. Eu quero conhecer essa parte das montanhas, dessas igrejas antigas, da culinária, que dizem que é muito incrível. Eu quero muito ir para a Geórgia. Tu sabe que lá é o lugar da origem dos vinhos, né? Os vinhos laranjas nasceram na Geórgia. Eu vou nessa viagem. Tu faz um desconto pra mim. Vou fazer um negociato aqui, ó. Eu vou nos vinhos, eu vou em qualquer coisa. Vinhos, comida, história, só tem que baixar um pouco o euro, né? Vinhos laranjas em ânfora. Milene, vamos falar mais sobre isso aqui depois, né, em off. A gente estava, inclusive, com uma prospecção marcada para ir para a Geórgia e Armênia, né? Olha, a origem do vinho. Eu tô nessa viagem, pessoal. Dou consultoria e eu posso ser estagiária, né? Gurias, adoramos demais. 50 minutos de conversa e eu ainda tinha muita coisa para perguntar. Vamos ter que fazer uma segunda etapa desse podcast. Adoramos. A gente fez esse por ordem alfabética, Clarice e Milene. E no próximo a gente convida a Milene e a Clarice. Daí a gente vê se, né? Isso. Tava ótimo, gurias. Muito obrigada a vocês pela oportunidade da gente poder conversar aqui sobre viagem, coisas que a gente quase não gosta. Já está passando o endereço de vocês no Instagram, do @Viajando com Arte. Todo mundo segue, ativa as notificações ali das gurias. Tem o site também com a programação toda das viagens. A gente agradece demais o papo e deseja para vocês um 2022 cheio de viagens maravilhosas. E em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer uma junto, né, Porto? E isso nós aí, esperando vocês. Muitos carimbos nesses passaportes aí, né? E que a gente se encontre nos aeroportos. Muito obrigada, menina. Obrigada. Beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau para vocês todos. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.